Ezequiel capítulo 37. Na mensagem anterior nós lemos os versos de 1 a 10. Hoje iremos ler do 9 ao 14. Então, Ezequiel 37, verso 9. Vamos entrar propriamente no texto. E diz a palavra de Deus: Então ele me disse: Filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: Assim diz o Senhor soberano: Ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram, formavam um grande exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança. Nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga: Assim diz o Senhor soberano: Ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver. E eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Te damos graças pela tua palavra, Senhor. Poderosa, viva, eficaz, que ela encontre em nós corações que são como terras férteis, que recebem a semente, que produz o seu fruto a devido tempo. Teu Espírito, Deus, ilumine o nosso entendimento, como foi orado aqui, através, ó Deus, da tua mensagem, através da verdade, através da luz das Escrituras. Clamamos, ó Deus, por isso, para que a tua mensagem transforme a nossa vida por completo, corpo, alma, entendimento, emoções, tudo aquilo que precisa ser alterado e mudado. É o nosso desejo nessa manhã. No nome do teu Filho amado, oramos. Meus irmãos, na primeira mensagem nós olhamos para esse texto de Ezequiel 37 e nos concentramos a tentar identificar como esse contexto histórico de Ezequiel ele pode ser aplicado a todo o contexto da edificação da Igreja de Cristo. Então nós tentamos trazer ele para a nossa atualidade. Como nós acabamos de ler aqui, nesses versos, o texto é uma clara referência ao povo de Israel. Esse povo que é uma nação de Deus, é um povo escolhido por Deus, mas em determinado ponto da história acaba sendo escravizado e levado para a Babilônia. E o texto é uma referência do que Deus iria fazer com esse povo, libertá-los desse exílio. Nós vimos como isso é um processo cíclico na história da igreja. Toda vez que a igreja mergulha em trevas, ela acaba sendo escravizada pelos ídolos modernos. E Deus então levanta homens, Deus faz um movimento na igreja para despertar essa igreja à restauração, aquilo que é o propósito da igreja, que é ser um agente do reino sobre a terra. Então nós vimos na mensagem anterior os grandes despertamentos que ocorreram ao longo da história e observamos, meditamos, refletimos que esses despertamentos, assim como aqui em Ezequiel, eles não podem ser realizados sem uma ação do Espírito. Porque sem a ação do Espírito, nós, e a nação de Israel como exemplo para nós também, é um exército morto, como ossos secos que estão espalhados em um vale. Então a nossa ênfase na mensagem anterior foi mergulhar nesse contexto histórico do exílio babilônico e ver como Israel estava ali como um exército seco, desanimado, ossos espalhados pelo vale. Mas essa nação, ela resolve se prostrar, se arrepender, se humilhar e clamar a Deus. E Deus então ouve esse clamor e intervém na história. Esse Deus soberano que ele entra na história, como a gente já sabe, como a gente já meditou em algumas outras ocasiões,
e restaura completamente. Usa, inclusive, reis pagãos para libertar eles desse cenário caótico. É assim que Deus faz em toda a história. Esse contexto pode ser observado tanto aqui em Ezequiel, como também em Esdras, que é um contemporâneo, e em Isaías também. Nós aprendemos que esse ciclo, como falei, é algo que vai ocorrer quando a igreja mergulha. A igreja, quando eu falo, tanto a igreja como o corpo de Cristo, como também nós como indivíduos, mergulhamos em escuridão, mergulhamos em idolatrias do nosso coração. Então Deus, Ele precisa soprar novamente o Espírito para ter esse despertamento. Nós vimos que Deus fez isso, inclusive com Lutero e Calvino, na Reforma Protestante, onde a igreja mergulhou numa escuridão institucional, mas Calvino e Lutero, com humildade, dependendo da graça de Deus, são usados para reviver a igreja. Quando Lutero olha para o texto bíblico e é despertado pela luz divina, onde ele lê que o justo viverá pela fé, é através desse versículo que ocorre um despertamento na igreja, que a gente já conhece como Reforma Protestante. Paulo vai dizer isso. Paulo ele vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus. Por isso que ele não se envergonhava, ele é o poder, ele é a manifestação da glória de Deus. Ele vai dizer isso também em Efésios capítulo 2, que o Evangelho da graça não depende do nosso esforço, que nós somos salvos pela graça. Por isso que ele é o poder de Deus, porque não depende das nossas estratégias, nem do nosso esforço, nem do nosso intelecto, ainda que a gente deva mergulhar no estudo das Escrituras. A gente viu isso também com um grande despertar, com os avivalistas Jonathan Edwards e George Whitefield, que orando unidos ali junto, eles são protagonistas de um despertar nas suas nações. E a oração deles era simples, era para que Deus aquecesse o coração da igreja. A gente falou de avivamentos recentes, como o avivamento de 2023, na Universidade de Asbury, e finalizamos a reflexão desafiando uns aos outros para ter essas posturas de humildade e de oração persistente durante esse ano, de fidelidade a Deus. Eu trouxe uma reflexão para que a gente pensasse não em metas numéricas, mas de buscas que refletisse esse aquecimento do Espírito no nosso coração, porque é somente isso que transforma vales secos em exércitos vivos, representantes do reino de Deus sobre a terra. Nós refletimos que muitas vezes o que nos falta não é uma forma de ser igreja, não é o modelo de igreja que é um problema, mas é a falta de vida. Deus nos ensinou que nenhuma estrutura, nenhum esforço humano, ele tem a capacidade de gerar essa vida espiritual, de gerar esse poder espiritual. O que gera essa vida espiritual é justamente essa atitude, essa postura, esse comportamento de uma dependência de Deus humilhante, um coração que a todo instante está buscando isso do alto. E o que eu quero nessa manhã é entrar nesse texto propriamente dito, dar um passo além e olhar como esse texto de Ezequiel, ele termina com esses ossos organizados, mas não somente organizado, termina com um exército que é usado para a restauração de Israel, e como essa restauração de Israel pode ser aplicada aos nossos dias também. O sopro que gera vida não tem como destino final a nossa experiência como indivíduos no reino de Deus. O sopro divino não tem como destino final apenas causar sentimentos ao nosso coração, à nossa consciência, à flor da pele. Não tem como destino final apenas a experiência de êxtase emocional, mas o sopro divino, ele tem como destino levantar um povo. Levantar um povo que ouve o chamado divino e cumpre o propósito de Deus na história.
Esse povo somos nós. O Espírito não apenas desperta esse povo, o Espírito envia esse povo. E assim como nós vimos que esse texto ele vai ecoar o que acontece em Atos capítulo 2, a profecia de Joel: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ou seja, Deus levanta um exército, derrama o Espírito, mas esse derramamento tem um propósito de enviar como testemunhas. O pastor Levi até mencionou aqui no final da nossa reflexão passada, que o sinal de alguém que é cheio do Espírito é alguém que ama a palavra. Mas se a gente pegar Atos como referência, a gente pode incluir ainda os outros aspectos que Atos nos dá. Que é alguém que se debruça na doutrina dos apóstolos, ou seja, ama a palavra, como ele mesmo mencionou, mas que também está em comunhão, que também parte o pão, que tem a generosidade como aspectos da sua vida que está cheia do Espírito. O que Ezequiel nos ensina? A primeira coisa que a gente pode olhar aqui é que Ezequiel está profetizando a um povo que está sendo restaurado politicamente. Então, a nação de Israel era uma nação de influência política que foi exilada, foi escravizada, e Deus está restaurando isso de forma politicamente também. Mas essa restauração, essa profecia, além de restaurar politicamente, Deus quer restaurar esse povo de forma espiritual. Porque o alvo de Deus é que eles voltassem para a terra da qual foram expulsos, e Deus deseja algo no coração deles, de algo mais profundo. O capítulo que antecede o 37, que é o capítulo 36, Ezequiel vai descrever isso de forma bem clara para nós. Porque lá no capítulo 36 ele vai dizer, olha, inclusive o título do capítulo é a restauração de Israel. Num dos versos lá, verso 26, vai dizer: vos darei um novo coração e um novo espírito. Então, o vale de ossos secos não aponta somente para um retorno, uma restauração política como nação, mas aponta também para uma obra regeneradora, uma obra missionária, que, como nós dissemos, vai ecoar aqui no Novo Testamento, e vai refletir em todo o ciclo de construção, de edificação que Jesus está fazendo na sua igreja. Esse mesmo Espírito que é profetizado aqui em Ezequiel 37, é o mesmo Espírito que está lá em Gênesis capítulo 2, que pairava sobre as águas. É o mesmo Espírito que desce lá em Atos capítulo 2. É o mesmo Espírito que forma um povo vivo, um povo atuante no mundo. E olha, olhando para esse texto, nós estamos falando de Israel, do povo de Deus, do povo que foi escolhido por Deus, que foi separado por Deus. Só que Pedro vai dizer que nós, que fomos alcançados também pelo Evangelho, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. E se a nação de Israel, do qual foi escolhido por Deus, caiu numa idolatria que os matou espiritualmente, será que a gente pode se dar ao luxo de achar que nós também não podemos cair nesse tipo de contexto? Então esse povo de Israel precisava ser renovado, esse povo de Israel precisava ser restaurado, e isso só poderia acontecer através de um sopro divino. Agora não pense que com a igreja de Jesus, conosco não é diferente. Porque nós simplesmente podemos, em alguns momentos da nossa caminhada cristã, se perder e dormir espiritualmente. Inclusive Paulo vai dizer isso lá em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, ele tem um versículo lá que ele vai dizer: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. O que nós podemos aprender com Ezequiel para aplicar nos nossos dias? Primeira coisa, que esse sopro de Deus é o agir de Deus. Tudo que Deus faz pela sua palavra e pelo seu Espírito. Quando Deus vai formar a terra,
o Espírito pairava sobre as águas, e a palavra saiu da sua boca. Então tudo que Deus forma, tudo que Deus constrói, é pela palavra e pelo Espírito. Por isso que aqui em Ezequiel, nós vemos Deus dar a ordem para ele: profetize, fale, libere a palavra. E nós vemos que a partir do momento que Ezequiel obedece a esse mandato de Deus, o Espírito então é soprado e entra nesses corpos que estão mortos. O texto deixa claro que a vida de Deus, ela não surge apenas da organização, que a vida de Deus não surge apenas de colocar as peças em seus devidos lugares. A vida de Deus, ela só pode acontecer onde há organização, mas também há uma intervenção soberana de Deus. Qual é essa intervenção? É o sopro, é o Espírito que está soprando sobre o nosso coração, a nossa mente e a nossa vida. Porque Deus não responde à nossa capacidade, Deus responde à palavra que Ele mesmo ordena, juntamente com o Espírito que é liberado. E isso não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Deus. Isso nos livra, meus irmãos, de duas armadilhas. Primeiro, o ativismo sem vida. Não adianta criarmos projetos, não adianta fazermos coisas para Deus sem a vida de Deus, sem a graça de Deus atuando através de nós, sem o Espírito de Deus agindo por nosso intermédio. A outra armadilha que isso nos livra é da passividade sem a obediência. Não adianta também nós nos acomodarmos nas nossas poltronas, nos nossos sofás, no nosso cristianismo moderno. Aonde o Espírito está, diz o texto bíblico, há liberdade. Aonde o Espírito está, há movimento. Jesus inclusive vai dizer isso em João capítulo 6, o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. E Paulo vai reforçar essa ideia lá em Romanos capítulo 11, dizendo que o mesmo Espírito, o mesmo poder que habitou em Cristo Jesus, passa agora a vivificar os nossos corpos. Ou seja, aonde o Espírito está, a vida. Aonde Jesus está habitando, a vida. E a vida contínua, e nas palavras do próprio Cristo, a vida abundante. O Espírito, meus irmãos, derramado sobre nós, não acontece apenas na nossa conversão inicial. O Espírito de Deus agindo em nós, deve ser uma busca incessante do nosso coração. O apóstolo Paulo vai dizer isso em Efésios: enchei-vos do Espírito. De que forma? Cantando, salmodiando, submetendo-se. Ou seja, há uma ação contínua em nossa vida para que sejamos cheios do Espírito. Uma vez que isso não acontece, o nosso vaso, na palavra pentecostal aqui, né, pastor? Fica vazio. Somos como botijas sem azeite, somos como virgens sem o óleo. Sem o Espírito não há transformação. Sem o Espírito não há mudança de mente. Sem o Espírito não há regeneração. João Calvino, inclusive, vai dizer que o Espírito é o vínculo pela qual Cristo nos une de forma eficaz a Ele mesmo. Sem o Espírito, meus irmãos, não há missão de Deus. Ficamos como esse exército organizado, mas estático. Sem o Espírito não há vida. E nós temos a tendência de imaginar que o mover do Espírito é barulho, de que mover do Espírito é reteté. Nós temos a tendência de achar que o mover do Espírito são emoções, são sentimentos, o que pode ocorrer sim, mas eu tenho para mim, meus irmãos, que quanto mais cheio alguém é do Espírito, mais silencioso ele é. Porque no Santo dos Santos não tem algazarra, no Santo dos Santos não tem barulho, no Santo dos Santos tem reverência, tem quebrantamento. Por isso, a minha forma
de medir alguém cheio do Espírito é o quão quebrantado ele é. É o quão fácil das lágrimas rolarem sobre os seus olhos quando ele se depara com a verdade da Escritura, com um louvor que exalta a glória de Deus. Olhe para esse texto e imagine comigo Ezequiel sendo levado a esse vale cheio de ossos secos, coberto pela destruição. Isso reflete completamente a nossa vida sem Deus, reflete um mundo sem Deus. É isso que o mundo é. Ainda que eles postem a felicidade, ainda que eles tentem preencher a vida com uma alegria passageira, o mundo sem Deus é como esse vale de ossos secos. Pode ser organizado, pode ter tudo em seu encaixe perfeito, mas não tem vida. Está espiritualmente morto, sem fôlego, não consegue se erguer sozinho. Mas ouça a esperança que o Senhor nos dá nessa manhã. Para essa humanidade que ainda não nasceu de novo, ela é chamada a receber o Espírito para o novo nascimento. Assim como Jesus menciona isso para Nicodemos em João capítulo 3. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Porque é justamente o Espírito que regenera. É o Espírito que sopra vida onde há morte. Mas para nós, que já fomos alcançados por esse Espírito, batizados nesse Espírito e no seu corpo, que podemos cair na sonolência espiritual, como Romanos capítulo 7 nos fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Para nós, isso pode nos despertar, de não permanecer numa rotina fria, escrava, cansada como Israel, mas de clamar para que o Espírito reacende o fogo no nosso coração, para que os dons que foram cobertos, apagados, sejam avivados, como orienta Paulo a Timóteo. Aviva o dom que há em ti, aviva o dom que Deus te deu. O que nós podemos aprender, a primeira coisa que podemos aprender aqui, meus irmãos, é que a vida só pode vir pelo sopro do Espírito. E quando Ele sopra, Deus age para levantar o seu povo. Mas isso só pode ser feito com um coração que está clamando, com um coração que está se rendendo a Deus. Uma segunda coisa que a gente aprende nesse texto para os nossos dias, que já falei aqui de forma implícita, é que a vida espiritual não é um êxtase. A vida espiritual é uma ressurreição diária. É como Jesus fala, né? Tome a tua cruz. É mortificar o corpo para ressurgir todos os dias à semelhança de nosso Salvador. O texto do capítulo 37, aqui de Ezequiel, verso 10, fala que um exército sobremodo numeroso se colocou em pé. A partir do momento que o Espírito entrou na vida desse povo, desse exército, eles se colocaram em pé. O resultado do sopro, como eu disse, não é um espetáculo. O resultado do sopro divino é uma postura. O resultado do sopro divino é uma atitude, é um comportamento nosso. Esse exército não houve rodopios, esse exército não houve profetadas, esse exército se levantou. Aonde o Espírito está se manifestando, sobre o coração de quem o Espírito está soprando, há atitudes, há posturas, há ressurreição. Onde o Espírito está soprando, sempre produz movimento obediente. Paulo vai conectar isso diretamente ao novo nascimento, quando ele cita isso em Efésios, capítulo 2. Mortos, mas vivificados e assentados com Cristo. Ele menciona isso também em Colossenses, capítulo 3, verso 1, que ele diz: se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto.
Ou seja, se o Espírito soprou, se você foi ressuscitado, movimente-se, busque, tenha interesse, se locomove. Aonde o Espírito está soprando, há locomoção de um estágio para outro, das trevas para o reino, das trevas para a luz. O Espírito não nos vivifica, não sopra sobre nós para o nosso conforto espiritual, meus irmãos. Ele sopra sobre nós para uma vida à semelhança do seu Filho, para uma vida de testemunho. Toda vez que nós nos sentimos cômodos, talvez seja muito provável que está faltando o sopro do Espírito sobre o nosso coração e a nossa mente. Quando o Espírito está soprando, nós não conseguimos nos sentir confortáveis na vida cristã. Sempre haverá um incômodo no coração para movimento, para sair da estagnação. Lembre-se do que Jesus disse para os seus discípulos em João capítulo 20. Ele diz o seguinte: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Quando Jesus ressuscita e se apresenta aos seus discípulos, ele não disse, admirem-se. Ele disse, eu vos envio. E esse envio acontece lá em Atos 2, onde o Espírito é derramado sobre eles. Inclusive, alguns anos atrás, a gente teve um retiro, eu falei justamente sobre esse texto, onde aqueles discípulos ficaram olhando Jesus ser assunto aos céus. Chegam 2 anjos para ele e falam, por que vocês estão olhando para o céu? Chegou o tempo de ficar parado, de contemplar, agora vocês precisam trabalhar. Então eu citei aqui, na última mensagem, Jonathan Edwards, que ele afirma que a verdadeira obra do Espírito, aonde o Espírito está atuando, aonde o Espírito está regenerando, aonde o Espírito está soprando, produz-se no coração afeições santas que vão conduzir a uma obediência visível ao Evangelho. Então sim, nós precisamos ter uma vida que para os outros é uma vida que reflete Cristo. Não tem como fugir disso. Quem nasceu no Espírito não permanece deitado no vale. Quem nasceu do Espírito não permanece cômodo. Obrigado, Léo. Quem nasceu do Espírito não permanece estagnado, estático. Todos nós somos chamados para exercer o reino de Deus sobre essa terra. O texto diz que quando o Espírito soprou, esse exército se colocou em pé. E isso é um detalhe decisivo na vida de todo crente. Uma vida espiritual nunca termina no chão. Uma vida espiritual nunca se acomoda na passividade. É uma vida que a todo tempo está incomodado. Como eu posso ser mais parecido com Cristo? O que eu posso fazer mais pelo Evangelho? Como eu posso ter mais clareza do Evangelho? Como eu posso expressar melhor o Evangelho? Como eu posso viver melhor em comunidade? Me usa, Senhor. Me usa pelo poder do Teu amor, como cantamos aqui. O sinal da ação do Espírito não é apenas sentir algo. O sinal da ação do Espírito é responder com um movimento. Onde nós temos enxergado lacunas, inclusive. Se você enxerga uma lacuna no mundo, se você enxerga uma lacuna na vida da igreja, é muito provável que o Espírito está soprando o seu coração para ser um tipo de resposta a essa lacuna. Se você enxerga um problema no mundo, é Deus soprando o seu coração para ser a resposta para esse problema. Se você enxerga um problema na vida da igreja, é Deus te chamando para ser resposta a esse problema na vida da igreja. Não é para ficar murmurando, não é para ficar reclamando, não é para ficar dependendo de governo, de pastor, de líder, de instituição. Não, meu irmão e minha irmã, Deus está te chamando para ser resposta. E você está aguardando alguém. Você está aguardando um Moisés, você está aguardando um Ezequiel, um Esdras. Não, Deus está chamando você.
para ser a resposta a essa lacuna. Deus chama Gideões, que estão ocultos, escondidos, malhando trigo com medo, tímidos. Deus chama gente improvável. Se você se sente um improvável, você é o primeiro da fila que Deus quer usar. Levantar-se é uma linguagem bíblica de prontidão. É a linguagem que Deus usa para envio. É a linguagem que Deus usa para que a gente assuma a responsabilidade de ser uma resposta ao chamado divino. E quem está sendo ressuscitado por Cristo, não apenas sente coisas, mas se posiciona. Ele não permanece paralisado pelo medo, ele vai com medo mesmo. Ele não permanece paralisado pela culpa, pela indiferença. O sopro divino no nosso coração nos tira dessa inércia espiritual e nos coloca na direção e na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Agora lembre-se, movimento não é um ativismo vazio, como nós falamos. Movimento é ouvir o que o Espírito está falando ao nosso coração e responder. É ter essa disposição interior, que se materializa em passos concretos de fé. É andar sobre a palavra que o Senhor fala para nós. É como Pedro sobre as águas. Aonde há uma palavra e o Espírito, há sustentação para caminharmos, há avanço, há busca, há serviço, há testemunho, há movimento, há intencionalidade, meus irmãos. Nós aprendemos aqui nessa segunda coisa, que a ressurreição não é apenas na nossa conversão, mas ela é um ato diário. Essa ressurreição diária nos desloca. Essa ressurreição diária é um sinal de quem está sendo soprado pelo Espírito. É aquilo que nos tira do vale para o caminho. É aquilo que nos tira da morte para a missão. É aquilo que nos tira do conforto para a obediência. A terceira coisa que nós aprendemos aqui é que esse exército não nasce da força, mas nasce da palavra. Se por um lado nós temos que buscar as coisas do alto, buscar esse enchimento do Espírito, por outro, devemos buscar sempre pautados e baseados, fundamentados sobre a palavra de Cristo. Não há divisão entre palavra e Espírito. Como eu disse, tudo que Deus faz pela sua palavra e pelo Espírito. Nós não devemos maximizar uma coisa em detrimento da outra. Observe o que Deus faz aqui nesse vale. Observe aqui a ordem que Deus faz. Deus libera uma palavra, proclama uma palavra. Através dessa palavra o Espírito sopra. E quando o Espírito sopra, o povo se levanta. Tudo que Deus faz é pela sua palavra e pelo seu Espírito. E só a unidade dessas duas coisas produz movimento. O apóstolo Paulo vai dizer isso em Romanos 10. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Cristo. Atos 2 vai seguir exatamente esse padrão. Nós temos uma palavra proclamada, nós temos um Espírito derramado, e nós temos uma igreja se levantando. Exatamente a mesma ordem que observamos aqui em Ezequiel. E eu enfatizo aqui novamente, meus irmãos, que a missão da igreja não nasce de estratégias humanas, embora sejam importantes. Como eu disse, nós não podemos jogar a banheira com o bebê e a água junto. Mas só a organização, só a estratégia não produz movimento. Enfatizo aqui que isso só acontece quando a igreja responde à palavra e ao Espírito.
quem ouviu a palavra, está sendo soprado pelo Espírito, obedece, responde, se posiciona, essa palavra acompanhada do Espírito produz movimento. Na vida individual, como na vida da igreja. Martin Lloyd-Jones, ele vai dizer que o avivamento não é algo que a igreja organiza. Culto do avivamento, encontro do avivamento, semana profética do avivamento. Martin Lloyd-Jones vai dizer que isso não existe. O avivamento só acontece quando Deus honra a sua palavra que começou no Espírito. Martin Lloyd-Jones. Aonde a palavra é central, o Espírito age. E onde o Espírito age, a igreja se move. A igreja responde, a igreja se arrepende, a igreja se quebranta. Então, uma boa observação para nós é que se faltam esses elementos, resposta, arrependimento e quebrantamento, tanto na nossa vida individual como comunitária, precisamos voltar para a oração do Salmo 139. Sonda-me, Deus. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelas veredas da tua justiça. O que a gente observa aqui e o que a gente encontra também na tradição reformada é que a palavra de Deus ela nunca é neutra. Ou ela amolece ou ela endurece o coração. E depende da obra do Espírito no coração. Olhando para o texto de Hebreus capítulo 4, onde o autor vai dizer que a palavra ela é uma espada de dois gumes, que divide a alma e espírito. Nós podemos observar que a palavra junto com o Espírito não é o problema. O problema se chama coração humano. João Calvino ensina que a palavra, quando acompanhada pelo Espírito, ela quebranta o coração para tornar dócil à vontade de Deus. E se a gente olhar para a parábola do semeador, a gente tem ali os tipos de corações. Aonde a palavra e o Espírito, há frutos. Só que dependendo do coração que está contaminado por aquilo que o semeador diz, pelas preocupações, pela pressão, pode ser que esse coração não vai receber a semente ao ponto de produzir frutos. E é por isso que no capítulo anterior de Ezequiel 37, no capítulo 36, Ezequiel fala justamente de trocar o coração de pedra por um coração de carne. Coração dócil, um coração amolecido. A palavra ela não fecha o coração sensível, ela só expõe. E ao expor, ela confronta, e ao confrontar, traz cura. Ainda citando Martin Lloyd-Jones, ele vai afirmar que o verdadeiro ouvir bíblico produz em nós convicção e humildade, e nunca arrogância espiritual. E isso para nós é alívio na missão, porque quando alguém fecha o coração à palavra, o problema não está no texto bíblico, mas está na resistência interior ao que o Espírito está falando. Aonde a palavra é recebida com fé, existe arrependimento, existe quebrantamento, existe sensibilidade à voz de Deus e existe posicionamento. Aonde não há essa recepção de fé, o Espírito não nos conduz ao endereçamento, mas a uma escuta. E se essa escuta não for obedecida à palavra, não gera transformação. E por isso que isso nos traz alívio, porque se estamos pregando a palavra fielmente, alinhada ao Espírito, quem rejeita a palavra está rejeitando o Espírito e não o pregador. Então, toda vez que a gente ensina, discipula, prega, se essa palavra é a palavra de Deus pregada fielmente,
conduzida pelo Espírito Santo que convence, converte, traz transformação, se ela não é recebida, o problema não está na palavra, o problema está em quem está rejeitando. O problema não está em nós que estamos pregando a palavra, o problema está no coração endurecido, que não resolve se quebrantar, por causa das preocupações, das pressões e todas as outras coisas. A gente aprende aqui, meus irmãos, que esse exército não se levanta pela força, mas se levanta pela resposta à palavra que está sendo soprada pelo Espírito. Essa química, palavra e Espírito, é o que de fato levanta um exército para Deus. É o que nos desperta, é o que gera em nós movimento. Mas para qual tipo de movimento? Por fim, o Espírito nos vivifica para o movimento de sermos testemunhas fiéis. Ao olhar para toda essa história maravilhosa de Ezequiel, nós vemos que ao profetizar, há ruído, há ossos se juntando, há carne e pele cobrindo esses cadáveres, mas não há fôlego. Ou seja, a forma, a estratégia, a organização, mas não há essência. E como Paulo descreve em 2 Timóteo, ele diz o seguinte, sobre algumas pessoas: tendo forma de piedade, negam o poder. Então não adianta ter forma, não adianta ter estética, precisamos do poder de Deus na nossa vida. Mateus capítulo 23, Jesus vai dizer sobre os fariseus que eles são sepulcros caiados, bonitos por fora, mas mortos por dentro. E Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, falando à igreja de Corinto, vai citar uma série de coisas, no capítulo 13 ali, você já deve conhecer o texto do amor, mas ele vai dizer: sem amor não sou nada. Não adianta ter estética, não adianta inclusive entregar a nossa vida como um sacrifício vivo para Deus. Nós precisamos desse sopro do Espírito amolecendo o nosso coração. Se você se lembrar da mensagem anterior, foi justamente o que eu falei, onde a gente possa medir a nossa vida, não pelos números, mas sim pela expansão, pela dilatação do nosso coração, como Paulo fala. Tiago capítulo 2 vai dizer que a fé sem obras é morta. Mas que obras são essas? Será que é ativismo? Será que é estrutura? Será que é organização? Não, meus irmãos, é a vida de Deus fluindo. É o perdão, é a transparência, é a humildade, é o quebrantamento, é o coração alegre. É a vida de Deus fluindo. Porque até mesmo os dons, como Paulo fala em 1 Coríntios 13, sem o Espírito é só esforço vazio, é sino que retina. Eu posso falar todas as línguas, eu posso profetizar, sem amor, sem um coração amolecido, é sino, é barulho. O que Deus nos diz ao soprar o Espírito sobre nosso coração de forma diária, a pergunta que talvez Ele nos faça não é perguntar se estamos vivos, pois estamos. Mas a pergunta é: vocês estão descansando só? Vocês estão vivos ou vocês estão descansando, ou estão vivos e estão se levantando? Porque quando o Espírito sobra sobre nós temos uma missão. Como indivíduos, nas várias esferas que compõem a nossa vida, como o pastor Levi iniciou a pregação aqui, a série, na semana passada, e vai falar ainda sobre as outras esferas, mas também como igreja. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, que é o Sermão do Monte, que a vossa luz brilhe diante dos homens. Paulo corrobora esse entendimento, falando em Efésios capítulo 2, sobre a salvação, que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras.
O Espírito nos desperta para as boas obras. Os que ainda não nasceram de novo e os que nasceram, mas que porventura no meio da caminhada dormiram espiritualmente. Vida no Espírito, meus irmãos, sempre gera missão. Sempre nos coloca em movimento. E é só o agir do Espírito que pode nos fazer testemunhas desse mundo. Não é estratégias, não é merchandise, não é marketing. Ainda que todas essas coisas possam ser bem-vindas na vida da igreja. Mas o que dá eficácia à nossa missão em Deus é o Espírito soprando sobre o nosso coração. É só esse sopro que traz alegria. É só esse sopro que gera vida onde há morte. É só esse sopro que nos leva ao senso de pertencimento de uns aos outros e na vida da igreja. É só esse sopro que nos leva ao movimento na missão de Deus. Pode haver conexões, osso com osso, carne com carne. Pode haver vínculos que cobrem as nossas fraquezas. Mas se não houver o sopro divino, não há movimento de exército. Porque é o sopro divino que aquece o nosso coração. É o sopro divino que desperta a paixão no nosso coração. É o sopro divino que nos tira do vale. É o sopro divino que nos leva a viver o evangelho da graça, servindo uns aos outros e servindo ao mundo como luz sobre essa terra. O vale não é o fim da história. A sequidão não é o destino final para o povo de Deus. Assim como Deus fez com a nação de Israel, assim como Deus fez em toda a história da igreja, Deus quer continuar fazendo na nossa vida. O Espírito soprou e ainda pode soprar. A palavra foi proclamada e ecoou em Atos, e ainda pode ser proclamada e ecoar na vida dos nossos filhos, netos e da nossa posteridade. O povo se levantou e ainda pode se levantar e continuar se levantando através da pregação fiel do Evangelho alinhada ao Espírito de Deus. Esse movimento de Deus não é um entretenimento espiritual, meus irmãos. Ser cheio do Espírito não é para nossa satisfação e prazer, não é pirotecnia gospel. Ser cheio do Espírito é para nos quebrantar, é para nos levar a um testemunho fiel a Cristo e sustentar esse testemunho, inclusive. No meio de uma geração, como eu falei na mensagem anterior, cansada, sobrecarregada, inclusive na igreja. O povo seco, o povo sem esperança. Em um ano de 2026, em que muitos irão depositar suas esperanças em políticos, que nós, como igreja, possamos depositar as nossas esperanças em Cristo, Sua palavra e no Seu sopro divino. Porque é somente essa esperança que tem a capacidade de nunca falhar. Deixa eu chamar os irmãos do louvor aqui. Essa mensagem, meus irmãos, eu preparei para 3 tipos de pessoas. Primeiro, para aqueles que não nasceram de novo. Eu acredito